Sejam muito bem-vindos. Em nome do Sistema de Bibliotecas, nós damos boas-vindas a todos vocês que nesse momento estão aqui conosco. Para nós é um prazer muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Sintam-se à vontade para questionar sempre que tiverem dúvidas. Meu nome é Yara, eu sou bibliotecária, atuando no momento na Biblioteca Setorial Umuarama, e desde já me coloco à disposição para eventuais dúvidas, o que vocês precisarem, contem comigo para sanar qualquer dúvida. Eu vou deixar o Eduardo se apresentar e logo em seguida a gente dá início, certo? Eu vou desconectar a minha câmera porque eu acho que a conexão fica melhor. Caso a minha voz não esteja boa ou dando alguma interferência, eu peço a gentileza para me interromper. E sempre que vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para falar pelo microfone mesmo, ativar o microfone e tirarem as dúvidas, tá? Vai ser um bate-papo e sejam bem-vindos novamente. E agora também nós daremos início ao primeiro treinamento do PCI, né? Então, nós daremos início à programação em comemoração à Semana do Livro e da Biblioteca, que será desde hoje até sexta-feira. Então, pedimos a gentileza para conferir toda a programação, que com certeza será um prazer, né, tê-los conosco nessa data, em todas essas datas. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Isaac, eu sou assistente em administração. Trabalho na Biblioteca Central Santa Mônica e sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação do Programa de Competência em Informação Bibliotecas UFO. Esse programa ele tem como um compromisso dele ajudar os alunos, professores, pesquisadores e os demais interessados na produção acadêmica e científica. Vai ser apresentada nesse momento, abrindo toda essa jornada, né, Yara, a capacitação, elaboração de citações em ABNT e uso de geradores bibliográficos. Os seus microfones, eles devem estar desabilitados no momento, mas, como a Yara falou, vocês podem tanto enviar os seus comentários e as suas dúvidas pelo chat escrito, ou a Yara também gosta bastante de que vocês possam ficar à vontade para abrir o microfone e fazer pergunta, colocar a sua dúvida no momento que surgir. Porque depois, às vezes, fica um pouquinho até descontextualizado. Então, sintam-se à vontade, como você preferir, ou pelo microfone, ou aqui pelo chat. Eu vou estar acompanhando vocês o tempo inteiro aqui no chat, né? Ajudando aqui, apoiando a nossa capacitação. E também, a lista de presença, mais uma vez, eu quero reforçar, ela vai ser gerada automaticamente ao longo da nossa apresentação. Então, a gente confere a lista de presença no início, no meio, no final, também aqui. Essa lista você não tem que fazer nada, nós mesmos geramos essa lista automaticamente, então, para você declarar sua presença aqui, não precisa fazer nada. No entanto, para solicitação do certificado, tem o link que nós já deixamos aqui, tanto no bate-papo agora, como vai ficar salvo também em notas compartilhadas, né? Aquele link, você vai depois entrar e fazer a solicitação do seu certificado, né? Os certificados vão ser liberados a partir de dezembro na plataforma do CIEX. E aí, o certificado só vai ser emitido para quem estiver nesta lista de presença aqui, que nós vamos coletando ao longo dessa apresentação. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente nessa capacitação para abrir essa semana especial. Confira lá a agenda dos demais treinamentos para que você possa aproveitar muitas informações aí que possa colaborar com a sua jornada, né? Vou passar agora a palavra para a Yara e eu desejo a todos uma boa capacitação. Obrigada, Eduardo. Pessoal, vocês então estão compartilhando, né, os slides aqui de elaboração de citações. Caso vocês desejem colocar em tela cheia, né? Basta clicar nesse quadradinho, tá? Que dá para alternar para a tela cheia e aí vocês podem ter uma visualização melhor, certo?
Hoje, a norma, né, que nós iremos tratar é a NBR 10.520. Ela foi atualizada em 2002 e provavelmente ela deve ter uma nova atualização no próximo ano, né? Até mesmo porque ela caminha junto com a NBR 6.023, que é a NBR de referências. Mas, até o momento, a que está em vigor é essa de 2002, certo? Ela especifica as características para apresentação de citações em documentos, né? Então, vai te mostrar como que você deve citar, né, os autores. Então, primeiro, né, o que é uma citação? É a menção de uma informação extraída de outra fonte. É quando você pega a ideia do autor, né, ou as palavras propriamente ditas, né, do autor e copia para o seu trabalho. As citações, elas podem ser diretas e indiretas. Diretas é como você vai copiar exatamente igual está no outro trabalho, né, do autor que você está citando, na outra obra, e você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no seu trabalho. Vai ser as mesmas palavras, né? Você vai pegar exatamente as palavras do autor e vai trazer para o seu trabalho. As citações indiretas, elas são consideradas como você pegar a ideia do autor, porém você vai transcrever com as suas palavras. Será uma paráfrase, né? E as citações, elas podem aparecer tanto no texto como em notas de rodapé, dependendo do sistema que você optar em utilizar. Se você optar em utilizar o sistema autor-data, elas aparecerão, né, no texto. Se você optar em utilizar o sistema numérico, elas aparecerão em notas de rodapé, porque a norma, né, a NBR 10.520, ela permite que você utilize as duas maneiras, ok? Então, só exemplificando, né? Os autores, títulos ou instituições indicados na frase, eles devem figurar em letras maiúsculas e minúsculas, e quando entre parênteses, em letras maiúsculas. Então, conforme o exemplo. Conforme Castro, aí vocês vão ver que Castro está inserido no texto, né? Está fora do parêntese, então é apenas o C maiúsculo, né? E dentro do parêntese vai ficar o ano e a página, por ser uma citação direta. Uma citação direta, se for uma citação curta, com menos de 3 linhas, deve vir entre aspas, né? E aqui você pode utilizar também uma supressão, né? Por exemplo, às vezes você não gostaria de copiar todo o texto. Então, você pode suprimir uma parte, desde que não comprometa o entendimento. Às vezes você achou apenas essa outra parte interessante para o leitor, né, para você citar. Então, sempre que você suprimir parte, você coloca entre colchetes e reticências, certo? E essa supressão, ela pode vir no início, né, no meio ou no final, né, da citação. Agora, se você preferir colocar o autor após a citação, né, então esse autor deve vir com letras maiúsculas inserido no parêntese. Então, conforme que Bourdieu, vírgula, 1997, página 51, que vem logo após a citação. Então, dentro do parêntese, o autor em letra maiúscula. E lembrando que aqui vocês vão colocar o último sobrenome do autor, né? Então, você não precisa de colocar o nome completo, são apenas os últimos sobrenomes. Então, uma citação direta, né, conforme eu já falei, é uma transcrição textual de parte da obra consultada, né? Então, é você pegar igualzinho, tá na outra obra, e copiar para o seu trabalho. E nesse caso, né, devem constar na citação o sobrenome do autor, ano e página também da fonte consultada. Agora, se for, né, uma citação direta curta,
com até 3 linhas, né, deve estar contida entre aspas, conforme eu já falei, certo? Então, menos de 3 linhas devem estar contidas entre aspas. Isso na citação direta, tá, gente? E aqui tem o exemplo tanto do autor, né, após a citação, ou o autor inserido. Então, o autor após a citação vem dentro do parêntese em letras maiúsculas. O último sobrenome, ano e página. E inserido no texto, você vai colocar apenas a inicial do último sobrenome em letras maiúsculas e o ano e a página dentro do parêntese, certo? Esse sistema que nós estamos vendo no momento é o sistema autor-data, certo? Então, a citação direta longa é considerada longa quando uma citação tem mais de 3 linhas, né? E aí ela tem algumas especificidades. Quais são as especificidades? Ela deve ser destacada do texto, com um recuo de 4 centímetros à margem esquerda. O espaçamento entre as linhas é simples e a fonte menor, que aí pode ser 10 ou 11, é você que define. Porém, deve ser padronizado. Se você utilizar fonte menor, né, por exemplo, 11, que em todos os lugares que a fonte seja menor, que você coloque 11, né? O que não pode é ficar, hora coloca 10, hora coloque 11, você precisa padronizar. E aí, nesse caso de citação longa, não tem aspas, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? O recuo de 4 centímetros da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples, não tem aspas, e o autor aqui veio logo após a citação, então vocês vão observar que está em letras maiúsculas, vírgula, ano e página, tudo dentro do parêntese. Quando for uma citação indireta, né, que você está pegando a ideia do autor, porém você vai transcrever com as suas palavras. É uma interpretação livre de parte da obra consultada, sem transcrever as palavras do autor. Nesse caso, a citação não deve conter aspas e a indicação das páginas é opcional. Então, aqui tem um exemplo, né, de acordo com o Josso, e aqui vocês vão observar que dentro do parêntese está apenas a data, certo? Nas citações diretas, né, você pode fazer algumas intervenções, caso deseje. Como eu já falei, você pode suprimir parte do texto, né, então você pode utilizar as supressões, e aí essas supressões vêm entre colchetes e reticências, e pode ser tanto no início, como no meio ou no fim, né, desde que não comprometa o entendimento do texto. E aqui, no caso, a citação veio logo após, né? O autor veio logo após a citação, e aí coloca o autor todo em letra maiúscula, dentro do parêntese, vírgula, ano e página. Você pode fazer alguma interpolação, acréscimo ou comentário, e sempre que o fizer, você deve colocar entre colchetes, certo? E aqui, só para mostrar, por exemplo, colocou os representantes, né, entre colchetes, para ficar melhor o entendimento que eles eram os representantes, e logo após que veio a citação, e aí no caso aqui é uma citação com 2 autores, e veio após, né, a escrita, então colocou o primeiro autor, né, separando um do outro por ponto e vírgula, todos dois dentro do parêntese em letras maiúsculas, e o último da data por vírgula, certo? Como também a data da página por vírgula. Intervenções do autor nas citações diretas, né? Então, você pode colocar um grifo, negrito ou itálico. Aqui, por exemplo, se você quis destacar alguma expressão, né, dentro de uma citação direta, igual aqui colocou educação no Brasil em negrito, que foi um destaque, mas isso não estava no texto que você copiou, né? Então, você coloca no final a expressão grifo nosso, tá? Mesmo sendo apenas você, né, escrever o trabalho, a expressão utilizada
é grifo nosso, para mostrar que foi você que deu esse destaque, certo? Então, aqui coloca, né, entre parênteses, o autor, o último sobrenome, letras maiúsculas, vírgula, página, vírgula, ano, vírgula, página, e a expressão grifo nosso, certo? E se você, né, já copiou aquele texto que já veio com algum destaque, você também precisa informar, né? Só que dessa maneira você vai colocar grifos do autor, né? Então, aqui os jornalistas, grosso modo, né? Então, aqui quis mostrar que, grosso modo, que está aqui em itálico, já veio destacado. Então, você coloca a expressão grifos do autor, certo? Agora, se você está citando, né, alguma informação que foi obtida por informação verbal, né, que não está publicada, isso acontece muito, por exemplo, se você quer citar uma aula, né, ou uma palestra, certo? Então, como fazer isso? Você vai fazer a citação normalmente e no final você coloca informação verbal, né? Faz uma chamadinha, certo? E lá em notas de rodapé que você vai colocar de onde que você retirou aquela informação. Igual no exemplo aqui, informações fornecidas por Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, no 14º encontro, coloca todas as informações que facilitar para o leitor, certo? Então, em nota de rodapé que você faz essa chamada. Se você também está citando um trabalho que ele ainda não foi publicado, né? Às vezes é uma citação de um trabalho que está ainda em fase de elaboração. Você vai utilizar o mesmo recurso. No final, você coloca essa informação entre parênteses e escreve em fase de elaboração. Faz a chamadinha e coloca em fase de elaboração, explicando de onde, né, que você retirou essa informação, quando que está previsto a publicação, né, desse material, certo? E aí explica quando que vai ser, qual que foi o livro ou a obra que você retirou essa informação que ainda está em fase de elaboração. Então, nós temos dois sistemas de chamada. Autor-data, que é esse que nós estamos vendo no momento, e o sistema numérico. O que é necessário é que deve ser utilizado o mesmo sistema ao longo de toda a publicação, né? Você não pode misturar entre um e outro. E todo item citado deve estar na lista de referências. Isso é muito importante. A gente citou, já vai no final do seu trabalho e faz a referência. Não confia na memória, né? De falar assim, depois eu referencio. Não, já pega os dados, já faz a referência completa para não ter problema de ficar algum item citado e que não está referenciado. Uma coisa que vocês devem observar muito é que a mesma entrada aqui da referência deve ser a entrada a mesma entrada da citação deve ser a entrada da referência. Então, aqui, por exemplo, você está citando Bourdieu, então na referência a entrada vai ser Bourdieu, certo? É necessária essa padronização. Você não pode, por exemplo, utilizar uma sigla na citação e lá na referência você utilizar o nome completo, né? Então, sempre façam essa analogia. A mesma entrada da citação é a mesma entrada da referência, certo? Até agora, alguma dúvida? Eu não estou tendo acesso ao bate-papo. Nada no chat, viu, Yara? Hã? Até agora, nada no chat. Tá. É porque eu estou sem acesso ao chat, então se tiver alguma coisa, você me interrompa, por favor, tá? Beleza, pode deixar, estou acompanhando aqui. Certinho. Então, no sistema autor-data, com um autor, né? Então, no texto para Bourdieu, entre parênteses, né, a data, por ser uma citação indireta, não precisa de colocar a página, né? E aí faz a paráfrase, né?
Ou poderia ser também após, né, a citação, colocar o autor, então Bourdieu entre parênteses, vírgula, e a data, tudo entre parênteses, e aí nesse caso em letras maiúsculas. E na referência que você vai colocar todos os dados, tá? Então, na referência que você vai colocar o autor, vírgula, o prenome, né, que pode ser abreviado ou por extenso, o título, né, da obra, o local de publicação, 2 pontos, a editora e a data. Essa aqui é a referência de um livro, né, mas poderia ser de um artigo também. Então, na citação, você vai colocar apenas o último sobrenome do autor, vírgula, ano e página. Aqui você não vai colocar título, nada, nem os prenomes, nem o nome completo do autor, é apenas o sobrenome, certo? Agora, pode ser que você queira, né, utilizar autor-entidade, né? Porque quem é responsável pela obra é que é o autor, certo? Então, não é só autor pessoa física, né? Pode ser autor pessoa jurídica, entidade, órgãos governamentais, né? Pode ser considerado como autor entidade. Então, quando for um autor entidade, você vai colocar, né, a forma como ele é conhecido. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, se for no final da citação, você vai seguir a mesma analogia. Tudo dentro do parêntese, e aí aqui vem ele todo em letra maiúscula. Então, Conselho Federal de Medicina, vírgula, né, 2010, página 29, certo? Ou poderia ser também inserido no texto, segundo o Conselho Federal de Medicina, 2010, página 29, né? Yara, Oi. a Michele, ela está fazendo uma pergunta aqui, se pode utilizar as duas maneiras em um mesmo trabalho. Por exemplo, em um dado momento, com o autor no início do texto e o ano, e em outro momento, o autor citado no final. Pode ser mesclado, sabe? Pode utilizar. Dessa maneira, Michele, não tem problema nenhum você utilizar as duas maneiras. O que você não pode é utilizar o sistema autor-data e o sistema numérico no mesmo trabalho, né? Mas dessa maneira, o autor inserido no texto ou após a citação, você pode mesclar no seu trabalho. Não tem nenhum problema, certo? Ok, gente? Ok. Tá. E logo que a gente terminar aqui, só para eu não sair aqui da apresentação, eu quero mostrar para vocês, porque muitas das vezes a gente fica na dúvida qual que seria a entrada autorizada, né, mais utilizada. Então, a gente tem duas fontes de consulta que nós costumamos sempre recorrer a elas, né? Que é a Biblioteca Nacional, né? Que a gente faz essa consulta para ver como ela está padronizada, e se for um documento, né, que seja de ordem internacional, é a Library of Congress. Então, eu vou mostrar para vocês as duas partes para vocês verem, né? Sempre que tiver dúvida, principalmente, gente, quando é autor entidade, a gente costuma ter muitas dúvidas, né? Por exemplo, eu utilizo IBGE ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? E isso acontece com muitas outras, tipo Anvisa, Embrapa, né? UFO, né? Se eu utilizo o UFO ou Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente recorre a essas fontes para ver como que já está padronizado tanto na Biblioteca Nacional ou na Library of Congress, tá ok? Aqui deixa eu ver aqui, a Lígia também está perguntando. Na citação indireta, eu devo colocar somente o nome do autor em letra maiúscula e a data? Isso mesmo, Lígia, tá? Se for inserido no texto, é apenas a letra maiúscula inicial, né, do último sobrenome do autor, e a data entre parênteses, tá ok?
Então, aqui, continuando, né? Segundo o Conselho Federal de Medicina, porque ele está inserido no texto, e entre parênteses o ano e a página. Quando for 2 autores, né? Ou até 3, você pode utilizar, né? Inserido no texto, e se for inserido no texto, como no exemplo, Mendonça e Maia, e aí a gente pode usar o conectivo e aí coloca entre parênteses o ano e a página, né? Então, e aqui vocês vão observar, gente, que não é de acordo com a ordem alfabética, e sim de acordo com o que aparece no documento, tá? Então, o Mendonça, ele veio antecedendo o Maia, né? Então, é de acordo com o que aparece no documento. Então, Mendonça e Maia, 2008, página 127. Entre parênteses, e aí logo depois tem a citação, né? Aqui, por ser uma citação direta, né? Com menos de 3 linhas, vem entre aspas, certo? E aqui nós temos essa mesma citação, né? Direta, então aqui, ó, com menos de 3 linhas, entre aspas, e no final que coloca os autores, e aí no caso vem eles separando um do outro por ponto e vírgula. Então, quando tiver tudo dentro do parêntese, a separação dos autores, né, de um do outro é por ponto e vírgula. E do último para a data, né, coloca a pontuação de vírgula, certo? E tudo dentro do parêntese. Até 3 autores, você coloca todos os autores, né? Então, aqui, ó, também nós temos o exemplo com 3 autores, separando um do outro por ponto e vírgula, porque estão inseridos após a citação, dentro do parênteses, tudo em letra maiúscula, né? Ou ainda poderia ser inserido no texto, né? E aí você poderia utilizar aqui o conectivo com a vírgula e o e, né? Então, segundo Silva, vírgula, Pinheiro e França, e aí coloca apenas a data, né? Entre parênteses, certo? Então, até 3 autores, vocês colocaram os 3 nas citações, certo? Acima de 3 autores, você vai colocar apenas o sobrenome do primeiro autor, seguido da expressão latina etial, né? Que significa e outros, tá? O ano de publicação e as páginas, caso seja uma citação direta, né? Então, aqui, se tiver mais de 3 autores, você vai colocar apenas o primeiro, seguido da expressão etial, vírgula, 1990, página 8, certo? Esse etial da expressão aqui, da citação, ele não é em itálico, tá? Nós não sabemos ainda se na nova norma, né, quando tiver uma atualização, se esse etial virá em itálico, mas por enquanto aqui está em vigor, não é em itálico. Então, no texto, o etial não é em itálico. Se vocês tiverem oportunidade de assistir o treinamento que vai ser das referências, né, que é na quinta-feira, vocês vão observar que nas referências o etial é em itálico, sabe? Tá? E aqui não é. E aqui poderia ser também, né, inserido no texto, então, segundo Marcondes, etial e entre parênteses a data, ok? Então, o sistema autor-data, né? Citação de autores diferentes com o mesmo sobrenome e o mesmo ano. Então, como que a gente diferencia um do outro, né? Se é o mesmo sobrenome e o mesmo ano. Nesse caso, é permitido acrescentar as iniciais dos prenomes. Isso acontece muito, gente, quando são esses sobrenomes comuns, né? Como Souza, Silva, né? Pode acontecer de coincidir o sobrenome com o ano, né? E aí, nesse caso, para diferenciar um do outro, acrescentam-se as iniciais dos prenomes, certo? Conforme aqui. Então, Souza, vírgula, M.M. 2002, né? Para diferenciar desse Souza, que aqui é o L.M. 2002, tá? Então, para diferenciar um autor do outro. E ainda pode acontecer dessas iniciais também coincidirem. Se acontecer isso,
é permitido colocar o prenome completo, tá? Para diferenciar um autor do outro. Só nesse caso, tá, gente? Não vai colocar o nome todo inserido nas citações, não, porque não é correto. É só nesse caso que é para diferenciar, certo? Então, Silva, Adelaide, 2009. Por quê? Porque coincide tanto Silva como o A de Adelaide e de Adriano. E aí, nesse caso, que é permitido colocar os prenomes completos. Até agora, tudo tranquilo? Vocês estão entendendo tudo? Sem mais novas perguntas. Pessoal, alguma dúvida aí? Pode colocar no chat ou falar também no microfone, se você preferir. Certinho, obrigada, Eduardo. Certinho aqui por aqui. Então, se for, né, citações de várias obras de um mesmo autor publicadas em um mesmo ano, né? Então, como vocês vão diferenciar? Acrescentando-se as iniciais, né, aqui as letras do alfabeto, certo? Então, aqui, por exemplo, o Gonçalves Neto, ele tinha um documento publicado em dois documentos publicados em 2011. Então, para diferenciar um documento do outro, coloca-se a expressão, né, aqui as letrinhas A e B, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, Gonçalves Neto, isso daqui, gente, acontece muito, principalmente quando são legislações, né? Por exemplo, que o Brasil é autor, né? E aí vem as leis e coincide o mesmo ano. Então, sempre que acontecer isso, vocês vão diferenciar um documento do outro pelas letras do alfabeto em letras minúsculas. Só que eu vou pedir a atenção de vocês aqui, ó. Primeiro, né, você coloca essas letras do alfabeto nas referências. Por quê? Que, olha, o Gonçalves Neto, né, JC, Educação e Complexidade, vem na lista de referências, né, em primeiro lugar, por causa de que educação, em ordem alfabética, vem primeiro, né, do que irreversível, certo? Então, esse daqui vai ser o 2011A, né? E esse daqui o 2011B. Mas pode acontecer que no seu texto, né, o Gonçalves Neto não tenha sido citado primeiro, que pode ser que que o Gonçalves Neto, com esse texto, Educação e Complexidade, ele não tenha sido citado primeiro, ele pode ter sido citado mais para o final do texto, e esse aqui do Irreversível pode ter sido citado primeiro, certo? Então, primeiro, você vai atribuir, né, as letrinhas nas referências, para depois atribuir nas citações. Vocês entenderam essa parte? Ou ficou dúvidas? Pode perguntar, gente, se tiver ficado alguma dúvida. Sem dúvidas ainda, Yara. Tá. Então, continuando aqui, ó, o sistema autor-data, né? Citações de várias obras de um mesmo autor, publicada em anos diferentes e mencionadas simultaneamente. Nesse caso, é apenas um autor, né? Então, as datas devem estar ordenadas cronologicamente e separadas por vírgula, né? Então, aqui o autor, e aí ele teve vários documentos, né, publicados em anos diferentes, aí no caso separa-se uma data da outra, né, por vírgula, certo? Se você, né, estiver citando alguma obra que não tenha uma autoria específica, como que deve ser essa citação? Você vai indicar a primeira palavra do título, isso incluindo artigos, né, ou qualquer palavra monossílaba, se houver, seguida de reticências e data. Então, é necessário indicar a página consultada em caso de citação direta, conforme nós já falamos. Então, por exemplo, aqui era uma citação direta, esse texto ele não tinha um autor, e aí a citação dele é para a primeira palavra do título,
acrescentando artigos definidos e indefinidos, tudo em letra maiúscula, reticências, vírgula, a data, né, e a página, certo? Ou se ainda for inserido no texto, né, então aí vocês vão ver que está a primeira palavra do título, reticências e a data. E essa mesma palavra, né, do título deve ser também a entrada da referência, tá? Vocês vão sempre observar isso. A primeira, a entrada aqui da citação também deve ser a entrada da referência, tá ok? Então, aqui continuando, se for uma citação indireta, né, citações indiretas e simultâneas, né, de obras de vários autores, como que é feito, né, essa ordem, né, dentro do texto? São apresentadas no texto em ordem alfabética do autor, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verificarem o Alves, né, porque é a mesma citação, né, de vários autores, né, são citações indiretas e simultâneas. Então, aí aqui o Alves, porque teve 2 documentos, né, e aí, assim, aqui coloca em ordem cronológica, né? E depois aqui vocês vão observar que os demais autores estão em ordem alfabética, certo? Ou aqui no final, né? Que aí coloca-se os autores após a citação, e aqui vocês vão observar que os autores estão em ordem alfabética, tá ok? Yara, você vai falar também na sequência de sites, caso de sites? O Rubens está perguntando. Então, em caso de sites, né, segue o mesmo padrão, tá? Por quê? Site, ou ele vai ter um documento que tenha o autor, você vai citar o autor normalmente, tá? Porque se é um documento publicado dentro daquele site, certo? Ou, às vezes, é um documento que ele não tem o autor, né? Mas ele vai ter a primeira palavra do título. Então, você vai fazer a citação pela primeira palavra do título, tá? Agora, se você virar para mim e falar assim, como que eu referencio um site, você vai ver isso no treinamento de referências, certo? Porque aqui a gente está vendo só citações, né? Aí, para referenciar o site, você vai ver no treinamento de referências, tá ok? Beleza, ele já respondeu, tá ok. Mas vamos supor, Rubens, só para não te deixar assim totalmente no vácuo, que você tenha citado, né, algumas informações dentro do site, né? E aí, a mesma entrada da citação vai ser a entrada da referência. Então, por exemplo, é um site, vamos supor que seja um site do IBGE, certo? Então, vai estar lá IBGE, vírgula, né, 2010. Então, a entrada da referência também vai ser a mesma coisa. E você coloca IBGE, né, o título que você utilizou lá dentro do site, vamos supor que seja lá estatísticas, o ano, né? E eu coloco disponível e eu acesso nas referências, que é onde você vai colocar completo, certo? Mas aqui, ó, é a mesma coisa, por exemplo, se for, por exemplo, um site da Embrapa, você vai colocar Embrapa, 2010, tá? Vamos supor, for um site do Conselho Federal de Medicina, conforme nós vimos, né? Então, você vai colocar lá, Conselho Federal de Medicina. Então, se for esses sites que seja um site de uma entidade, você vai colocar a entrada, né, pelo autor do site, que no caso são esses, né, esses exemplos assim que eu te dei, certo? Agora, se for, por exemplo, um site que é um portal, assim, que não é considerado como uma entidade, no caso, assim, governamental, ou uma pessoa jurídica, aí você entra pela primeira palavra do título, né? E na referência que você coloca completo. Vê se é isso mesmo que você estava com dúvida. Se você tiver algum, assim,
você está com dúvida e você quiser me dar o exemplo, né, eu posso te falar também. Ele está escrevendo aqui, Yara. Ah, maravilha, entendi. Você está entendendo? Tá. Então, continuando. Se for, gente, uma citação de citação, isso daqui, gente, é só em último caso, tá? Isso daqui não usa, assim, os professores não gostam, os orientadores. É só se você não conseguir ter acesso mesmo, porque hoje em dia você consegue ter acesso ao original quase sempre, né? Seja por comute, ou seja pela internet. Hoje está muito mais facilitado, né, esse acesso às fontes de informação, tá? Então é só se assim não tiver como mesmo que vocês vão utilizar esse APUD, né? Mas como a gente tem que mostrar, né? E é até melhor vocês terem um alinhamento com o orientador, porque a maioria deles detestam, tá? Então, assim, é só se for autorizado por ele, certo? Então, uma citação de citação é uma citação direta, né, ou indireta de um texto a que não se teve acesso ao original, com o uso da expressão latina apud, né, que é a mesma coisa que citado por, tá? Então, por exemplo, vocês têm que ter em mente que aquele documento que vocês estão em mãos é o que vem após o apud, né? Então, por exemplo, você está com um livro do Mariano, 2005, na página 89, ele citou o Lacerda, tá? Então, o que tiver aqui com a data menor, né, Lacerda, 1998, página 27, é o que vem anterior ao APUD, certo? Após o APUD é aquele documento que você está em mãos. E aí coloca-se o último sobrenome do autor, vírgula, ano, vírgula, página, né? APUD, Mariano, 2005, página 89. Então, para Brasil, 1998, que você pode utilizar também com o autor fora do parêntese, tá? Apud, Rosales, 2011, página 109. Cabe aqui reticências, né? Que fez uma supressão, certo? E entre aspas, por ser uma citação direta, tá ok? Notas explicativas, elas são utilizadas para comentários, explanações ou esclarecimentos que não possam ser incluídos no texto, né? Então, no texto, por exemplo, você vai estar fazendo aqui, e aí você quer explicar melhor, né, alguma coisa que não caberia inserido no texto. Aí, nesse caso, você faz uma chamadinha, que coloca o númerozinho, que faz o sistema numérico aqui para fazer uma chamada explicativa. E em nota de rodapé, você vai explicar, né? Que, por exemplo, está explicando o que é redentora. Então, aqui está com essa explicação em nota de rodapé. Lembrando que, para colocar em nota de rodapé, aí tem que fazer esse filetezinho aqui, né? Isso já é automático no Word, tá? E o filete deve medir 5 centímetros a partir da margem esquerda, né? E deixar o expoente aqui em destaque, tá certo? Porque aí a segunda linha também fica debaixo aqui da primeira palavra. Gente, até agora tá tudo tranquilo? Tudo beleza por aqui, viu, Yara? Tá. Então, agora nós começaremos a ver o sistema numérico, né? Então, o sistema numérico é o seguinte: você vai fazer a citação, né? Aqui, por exemplo, vem entre aspas, né?
porque é uma citação direta, certo? E aí você coloca apenas o númerozinho aqui, ó, né, de acordo com a citação, e aí lá na lista de referências, como em nota de rodapé, que você vai fazer a referência. Então aqui você não vai colocar nem autor, nem data, nada, aqui é só o númerozinho, né, que pode ser em sobrescrito, ou ele poderia ser na frente também, entre parênteses, tá ok? Aí coloca o númerozinho, né? E aqui na lista de referências, no final, né? Aí você faz a referência completa, como também em nota de rodapé, tá ok? Então, o sistema numérico, a primeira citação, né? Primeira vez que você fizer uma citação de um documento, de uma obra, né? Lá em nota de rodapé, você vai fazer referência completa, conforme nós vimos aqui, ó, né? Então, aqui vai estar, por exemplo, esse daqui é o 2, então seria o Bourdieu, vírgula, né? Pierre, sobre a televisão, Rio de Janeiro, 2 pontos, a editora, vírgula, a data, né? Como também aqui, provavelmente teve uma citação anterior, né, que vai estar do demo, certo? E aqui está a referência completa. Mas vamos supor que você está citando de novo, né, o demo ou o Bourdieu. Da segunda vez que você citar, você não precisa mais fazer a referência completa. Você vai utilizar ou a referência abreviada, ou você vai utilizar as expressões latinas, tá? Que são utilizadas. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas expressões latinas, mas no exemplo vocês vão entender melhor. Então, id, né, que é a mesma coisa que idem ou o mesmo autor, ibide ou ibidem, né, na mesma obra, opcite ou opcitato, né, quer dizer opere citato, ou obra citada, passim, quer dizer que aqui e ali em diversas passagens, loxite ou loxitato no lugar citado, certo? E ainda temos aqui o CF, né, de confira ou confronte, etsec, de sequente, seguinte ou que se segue, apud, né, que é citado por, conforme, segundo. Então, a única expressão que pode ser utilizada no rodapé e também no texto é o apud, tá? Então, idem, ibidem, opcitato e confira só podem ser usadas na mesma página da citação a que se refere. Então, gente, não existe esse negócio de colocar idem se você estiver utilizando o sistema autor-data, tá? Esse idem e bidem é só para o sistema numérico, né? E é só na mesma página, tá? Então, assim, ó, só para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, você fez uma citação, né, do Sartori, certo? Pela primeira vez, né, no seu trabalho. Então, Sartori, vírgula G, a teoria da democracia revisitada, São Paulo, 2 pontos, Ática, vírgula 1994. Aí, logo em seguida, você fez outra citação do Sartori, de novo, né? Você pode fazer ela de duas maneiras. Ou você pode fazer uma citação abreviada, conforme aqui, como se fosse um autor-data, mas em nota de rodapé. Aí você vai colocar Sartori, vírgula, 1994, página 35. Aí, nesse caso, você tem que colocar a página para diferenciar, certo? Ou você ainda pode colocar, né? Ao invés de colocar ela abreviada, você vai colocar o IBID. Por quê? O IBID, ele substitui tanto o autor como a obra, né? Então, aqui seria substituindo a autoria, né, Sartori, como também o título, né, e esses outros dados, que é o mesmo quando você coloca IBID. Aí você só vai colocar a página, né, para diferenciar. Então, aqui ficaria IBID, né, pontinho, né, da abreviação, vírgula, P35, tá? Que seria a página.
E aí, vamos supor que você, né, teve uma outra citação do Sartori, mas aí é o mesmo autor, porém, vocês vão observar que não é a mesma obra, né? Então, aqui, ó, por exemplo, é a Teoria da Democracia Revisitada, e aqui embaixo é a Política, né? Então, aqui você precisa de citar ela de novo, porque embora seja o mesmo autor, né, é uma obra diferente. Então, aqui é a Política, Brasília, Distrito Federal, editora da UNB, 1981. E aí, naquela mesma página, você teve outra citação do Sartori. Só que dessa vez, o Sartori, né, que você está citando, é da obra de cima, aqui de 1994. Então, você vai apenas utilizar o id, que é o mesmo autor, né? Então, id quer dizer que é o mesmo autor Sartori, porém, a obra aqui é diferente, é 1994, que seria essa obra aqui, página 36, tá ok? Até agora, alguma dúvida, gente? Sim, Yara, tem uma pergunta da Rosemary. O sistema autor-data é indicado para todos os tipos de TCC? Olha o que acontece. Isso vai de acordo com o programa. Dentro da UFO, que eu saiba, o único curso que utiliza o sistema numérico é o direito, tá? Agora, assim, ó, pelo que eu tenho conhecimento, tá? O restante utiliza autor-data, tá? Porém, tem algumas revistas, né, que publicam os artigos que gostam de publicar no sistema numérico. Mas, assim, em questão de TCC, trabalho de conclusão de curso, né, o mais utilizado é o autor-data, tá? Eu, particularmente, gosto mais do autor-data. Eu acho ele mais fácil, né? O sistema numérico eu acho ele mais complexo, né? Mas a norma permite os dois, tá ok? Rosemary, entendido? Entendido, Yara. Tá. Eu vou continuar aqui, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Então, aqui continuando no sistema numérico, né? Então, aqui, por exemplo, continuando aqui com o exemplo do Sartori. Então, o Sartori, né? Vírgula G, a política, né? Foi citada a primeira vez, está aqui. Aí depois, logo em seguida, teve uma outra citação, mas de um outro autor, né? Outra obra. Aí faz a referência completa também, porque foi a primeira vez que foi citado, certo? Logo após, teve uma nova citação do Sartori, mas aí vocês vão observar que não foi de forma consecutiva, né? Teve o Cavalcante inserido no meio. Aí, nesse caso, você vai utilizar a expressão opcite, que quer dizer que já foi citado anteriormente. Então, você vai pôr Sartori, vírgula opcite, né? Página 40, né? Quer dizer que seria referente a essa obra aqui de cima, tá? E quando você ainda quiser, né, falar para conferir, aí você pode utilizar a expressão CF, né, de confira Cavalcante, certo? E quando você ainda quiser também utilizar a expressão do APUD, né, desde que ele já tenha sido citado anteriormente, que você já fez a referência completa, né? Por exemplo, desse Mazete aqui, vamos supor que ele já tenha sido citado anteriormente no seu texto, você já fez a referência completa. E agora você está querendo, né, citar que ele citou esse Adorno aqui, né? Com o Horkheimer, né? Então, aí você coloca APUD, Mazete, 2008, página 259, certo? Então, até agora tudo ok, gente? E aí, quando você utiliza o sistema autor-data, né? Então, as suas referências
virão, né, em ordem alfabética, sabe? Aqui, ó, aí você vai vir em ordem alfabética de acordo aqui, né, com os autores. E quando você utiliza o sistema numérico, as referências devem vir de acordo com o que foi citado, tá? No texto. Então, aí você tem que fazer o sistema, né, lá de acordo com a ordem, né, de citação no texto. Embora, gente, muita gente, o que que acontece? Só que o que a norma fala é isso, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês o que é o correto da norma. Mas, por exemplo, no direito, conforme eu já falei para vocês, eles fazem o sistema numérico, aí chega aqui e faz o sistema em ordem alfabética. Por quê? Porque você não usa um autor apenas uma vez, né? E lá no Word, por exemplo, já é automático, né? Quando você vai colocando as chamadinhas lá em nota de rodapé, né? Ele já vai gerando lá embaixo as chamadas consecutivas, né? Aí, para dar certo, assim, de estar certinho, assim, o mesmo número, aqui está o mesmo número, né, lá da chamada, lá da citação, você teria que fazer manual, né? E manual é mais trabalhoso, né? Então, por isso que às vezes chega aqui as pessoas utilizam a ordem, né, alfabética, mas de acordo com a norma, né, que é o que a gente tem que obedecer, quando você utiliza o sistema numérico, aqui tem que ficar de acordo com as citações feitas no texto, tá ok? Gente, até agora, alguma dúvida? Sem Nenhum? novas dúvidas por enquanto, Yara. Tá. As duas referências, né, que foram utilizadas para fazer esse treinamento foi a própria norma, né, como também o guia para normalização de publicações técnicas científicas, que é um guia publicado por próprias bibliotecárias, tá, da UFO, né. Aqui, ó, nós temos os telefones, né, das várias bibliotecas, onde vocês podem agendar treinamentos, tá? Individualizados ou para a turma, certo? Agora eu quero mostrar para vocês. Peraí, então deixa eu ver o que a Kênia. Você Tá viu perguntando. aí? A Kênia está falando assim: se você citou o Nery na numérica, lá no texto, vai repetir ele várias vezes na referência? Então, não, o correto não é esse, Keina. Por exemplo, se você citou o Keina, né, na numérica, só que aí é o que eu tô te falando, que você tem que fazer manual. Aí, por exemplo, Keina vai ser número 1, certo? Aí você tem que fazer as outras chamadas, mesmo que você tenha citado, por exemplo, outro lá na página 10, o número atribuído a ele deve ser o número 1, certo? E lá no final ele vai estar 1, vai estar só o númerozinho 1. Isso. Tá? Beleza, sempre eu Só que entendi. aí é onde que eu te falo que é mais trabalhoso, porque aí você tem que fazer manual, né? Tá? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de mostrar o gerenciador, o gerador, né? O gerenciador não, o gerador de referências, eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela para eu mostrar para vocês. Vocês lembram que eu falei lá da Biblioteca Nacional, quando a gente tem dúvidas, né? Então, aqui, olha, você vai entrar aqui, ó, Biblioteca Nacional. Que é esse site aqui, ó, bn.gov.br, tá? Aí você vem aqui em Explore, né? Catálogos. E aí você vem no catálogo de autoridades, consulte o catálogo. Isso é para você ver como que uma entrada é padronizada, como, por exemplo, também qual que
como que o autor, né, deve ser a entrada, porque vocês vão observar que tem autor que gostam tipo assim, de ser chamado de da Silva, ou às vezes o último nome dele é um e ele quer utilizar o do meio, né? Então, sempre que vocês tiverem essas dúvidas de qual que é a entrada autorizada para a autoria, vocês vêm aqui, tá? Na Biblioteca Nacional, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu entro por Brasil, né? Ou é pelo Conselho Nacional de Educação, entendeu? Então, eu venho aqui e faço uma pesquisa, né? Então, aqui, ó, na citação, por exemplo, como também na entrada da referência, né? Então, aqui, ó, o que é autorizado é Conselho Nacional de Educação. O Brasil, por ter outros conselhos, né, em vários países, vai vir depois, tá? Lembrando que na citação vai vir só Conselho Nacional de Educação, aí na referência que vai vir completo, certo? Então, aqui não seria Brasil, mas, por exemplo, vamos supor que eu estou com um documento do Ministério da Educação, né? Como que eu entro? É pelo próprio Ministério da Educação ou eu entro pelo Brasil? Qual seria a entrada autorizada? Então, seria, né, Brasil, né? Então, lá na citação, você vai colocar apenas Brasil. E lá nas referências que você coloca a referência completa, né? Tipo assim, Brasil, ponto, Ministério da Educação. Aqui era um documento que, além do Ministério da Educação, era da Assessoria de Comunicação Social, tá? Mas aí você tem que observar o seu documento, né? Então, aí na citação você colocaria só Brasil. E na referência, né, que você colocaria tudo, tá? Então, aqui, ó, Brasil, ponto, Ministério da Educação, certo? Então, é bom vocês olharem aqui, tá? Aí, a mesma coisa, por exemplo, eu vou citar Universidade Federal de Uberlândia, ou é UFO, né? Então, é Universidade Federal de Uberlândia, tá? UFO não é autorizado, né? Então, numa citação, eu vou colocar segundo Universidade Federal de Uberlândia, né, entre parênteses a data, ou faço a citação e lá no finalzinho que eu coloco tudo dentro do parênteses, Universidade Federal de Uberlândia, vírgula e a data, certo? A mesma coisa, por exemplo, com IBGE, qual que é o certo? Seria IBGE ou seria Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Aí eu tenho que ir caminhando aqui para ver, tá? É IBGE, tá? Que é o autorizado, certo? Então é pela sigla, né? E aí, aqui eu pergunto pro quem me perguntou de site, foi o Rubens, né? Foi o Rubens que me perguntou de Isso, site. correto. Você quer me falar aqui, ô Rubens, qual que é a sua dúvida, que eu já jogo lá para a gente ver se é autorizado. Vou optar por falar então, Yara. Bom dia, né? Bom dia a todos. Bom Parabéns dia. aí pela sua didática, muito legal. Por exemplo, quando eu pego um site e tem um blog, por exemplo, né? Uma reportagem que me interessa e que é o blog de um determinado autor, de uma determinada autora, né? Uhum. Seria mais esse tipo de fazer essa referência. Tá. Aí, nesse caso, como eu te falei mesmo, por exemplo, se o documento tiver, né, o autor próprio, certo? Mesmo estando dentro de um blog, né, você vai colocar o último sobrenome do autor, né? Ou se, por exemplo, aquele documento ele foi publicado dentro do blog, né? Mas aí é o autor do blog que é o responsável. Então você vai colocar o autor do blog, entendeu? Entendi sim, Yara. Obrigado, viu? Aqui, olha, eu vou te mostrar, não é o nosso foco, mas é porque eu não gosto de deixar ninguém com dúvida. Eu vou te mostrar o treinamento de referência só para você ver qual que seria a referência de um blog e para você ver como que ficaria na sua citação, tá ok? Combinado.
Então, aqui, ó, você vem aqui na página da biblioteca, treinamentos virtuais. Aí vamos olhar aqui, ó, eu já estou antecipando um pouquinho, tá? Do que vocês vão ver na quinta-feira. Então, vamos achar aqui, ó. Aqui tem todos os tipos, aqui, ó. Documento publicado em blog. Você tá compartilhando comigo, Rubens? Tá vendo que é a minha apresentação aqui? Tô sim, Yara, tô acompanhando. Tá. Então, aqui, ó, documento publicado em blog. Então, isso aqui, autor, né, do documento, ponto, título da informação, certo? Então, aqui seria, na citação, né, aqui, por exemplo, esse Lara Rodrigo, né, seria, na citação ficaria Lara, né? Por quê? Porque esse documento tem um autor, né, separado, que não é o mesmo do autor do blog, certo? Entendi. Mas, por exemplo, vamos supor que, né, lá no blog não tivesse esse autor aqui separado, que tivesse sido o próprio Alexandre Filho aqui que escreveu o documento dentro do blog dele. Aí você citaria por Alexandre Filho, tá? Entendido. Obrigado, E aí, Yara. lá nas referências que você faz a referência completa, né? Então, por exemplo, aqui poderia ser, né, ou o autor separado desse documento aqui, né? Tem um autor separado, diferente desse aqui do que está dentro do blog, tá? Tá. Maravilha. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, né, qual que é a maneira correta de citar, e lembrando que a entrada da citação, né, vai ser a mesma entrada da referência, tá ok? Vocês consultem a Biblioteca Nacional, ou ainda, se for um documento, né, de ordem, né, internacional, aí vocês coloquem aqui, ó, Library of Congress, autoridades, tá? Se for um documento, por exemplo, com um autor estrangeiro, né, aí vocês pesquisam por aqui, tá ok? Aí coloca aqui, ó, título de autoridade e nome, né? E pesquisa aqui o que vocês precisarem também, tá? Se alguém tiver algum exemplo, também pode me falar, que a gente pesquisa aqui. Alguém quer me falar um exemplo, que às vezes está com algum documento que é internacional e precisa de saber? Vamos colocar aqui, ó, United Nations. Seria as Nações Unidas, certo? Que é uma entrada autorizada. Então, aqui, ó, vai estar escrito aqui, ó, autorizadas referências, certo? Aqui está aparecendo em português, gente, é porque o Google Chrome, ele é automático, né, de fazer essa tradução, tá? Mas eu poderia utilizar aqui o inglês também, tá ok? A Michelle perguntou Harvard. Harvard. Então, vamos colocar aqui nova pesquisa. É com V, Harvard, com V. Hã? É V em vez de W, eu acho. É assim, não é? Acho que é com V ao invés de W, né, pessoal? Coloca o... Troca o Deixa eu voltar aqui para não W ver como que é. pelo V. Aqui, ó, aqui tem também, aqui é autorizada, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, autorizada Harvard, AIDS Institutes, tá? Então, aqui tem todas que são autorizadas, aqui, ó. Por exemplo, laboratório de limpeza, deixa eu colocar aqui em inglês, né? Aqui, ó, por exemplo, Harvard, e Groton Accommodation, Coaching, tá? Então, essas aqui seriam as autorizadas, tá ok? Harvard Museum, né? Art Museum. Aí teria que ir baixando aqui para ver se alguma dessas, né, que seria que você procura.
Por exemplo, pode ser que seja essa daqui também, ó. Harvard Business School, seria, né? Eu não sei qual que é a sua propriamente dita, né? Tá ok, ô Michele? E assim, gente, vocês vão ver que as dúvidas maiores vão surgindo na prática, né? Não tem como ser diferente, tá? Então, teve alguma dúvida? Não tem problema vocês entrarem em contato comigo, tá? Depois você podia, Eduardo, por gentileza, até colocar o meu e-mail, né? Como também, eu até compartilho o meu WhatsApp, tá, gente? Não tem problema me mandar mensagem, porque eu sei que Tá as bom. dúvidas são grandes e eu não me importo de entrar em contato, tá? Eu só não respondo na hora se eu estiver dando algum treinamento ou se eu estiver em atendimento, mas logo que eu estiver disponível, eu respondo todas as mensagens que chegam para mim, tá? Agora, quanto a esse treinamento, ficou alguma dúvida, gente? Não ficou não, Yara. Rosana, nessa norma, né, que ainda é que está em vigor, que é a 10.522/2002, fala que com mais de 3 autores, você deve colocar, né, apenas o primeiro autor seguido da expressão etial. A gente não sabe se na atualização que está prevista para o ano que vem, se isso vai modificar. Por quê? Porque na NBR 6023, né, que foi atualizada em 2018, a norma fala justamente isso. Até 3 autores, né, coloca todos. Acima de 3 autores, a norma indica, recomenda de você colocar todos, mas te dá a opção de você colocar apenas o primeiro autor seguido da expressão etial. Então, ela te permite, né? Acima de 3 autores, colocar o etial. Mas essa daqui, como ela é de 2002, né, é a que está em vigor, por enquanto ela fala que acima de 3, né, deve colocar a expressão etial. Na atualização a gente não sabe como que vai ficar, mas provavelmente ela vai autorizar a colocar todos, tá? Entendeu, Rosana? Aí só ficar atenta quanto a essa atualização, né? Que vai sair o ano que vem. E aí provavelmente isso vai mudar sim, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está digitando, só para eu ver que se eu posso sair ou se eu passo para o outro. Um minutinho. Eu vou passar aqui para o Mori e você me interrompe, tá, Eduardo? Combinado. E esse treinamento aqui, né, gente, conforme eu mostrei para vocês, ele está na página da biblioteca também, tá? Ele serve, né, para consulta. Então, caso vocês queiram, aqui, ó, bibliotecas.ufo.br, vocês vêm aqui em treinamentos, treinamentos virtuais, e é esse daqui, ó, tá? De citações, esse que nós vimos hoje, certo? Então, todo esse material fica disponível para a consulta de vocês, tá? É um manual até, né? Que tem muitos exemplos, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês do Mori, né? O Mori, ele é um mecanismo online para referências, né? Mas ele gera tanto as referências como citações na forma autor-data, certo?
O ideal, gente, é que vocês façam um login. Então, vocês precisam criar uma continha, né? Aqui eu já estou logado, né? Mas caso vocês queiram colocar aí também, né, aí na internet de vocês, é more.ufsc.br, tá? E aí te dá a opção de criar, né? Aí você coloca lá cadastrar e coloca os seus dados, tá? São dados bem simples, nada demais, né? E aí você cadastra. Por quê? Porque você, estando logada, você tem a possibilidade de guardar as referências, tá? E se você não tiver logado, vai gerar as referências, só não vai ter como guardar ela no seu espaço, tá ok? Então, sempre, gente, que vocês forem fazer uma referência, a primeira coisa eu aconselho o quê? Identificar qual que é o tipo de documento que vocês têm em mãos, né? Por quê? Porque cada referência vai ser gerada de acordo com o tipo de documento. Por exemplo, os elementos essenciais para gerar uma referência de um livro é diferente dos elementos essenciais para gerar um artigo, né? Como é diferente também gerar as referências, por exemplo, de um site ou de um blog, né? Como também é diferente os elementos essenciais de um capítulo de um livro, né? Então, a primeira coisa, qual que é o documento que eu estou em mãos, né? E aí, aqui te dá a oportunidade de todos os tipos de documentos, tá? Hoje ou eu estou em mãos que eu quero referenciar, né? É uma tese de dissertação, ou é um livro, ou é um dicionário, né? Ou é uma enciclopédia, ou é um periódico, né? No todo, periódico é tudo que tem periodicidade certa, tá, gente? Que no caso são jornais e revistas. Ou é um artigo, né? De periódico, um artigo de revista ou de jornal, ou é um documento jurídico, uma legislação, uma jurisprudência, ou é um filme, um vídeo, ou um slide, certo? Então, hoje, vamos gerar uma referência aqui, só para vocês verem, que Yara, é uma... Pode falar. só uma dúvida da parte anterior que ficou, da Michele. Uhum, Você está visualizando aí? Associação de Celíacos no Brasil. Ela não encontrou lá na Biblioteca Nacional, né? E se uhum. ela deve citar com o nome completo, uma vez que ela não encontrou lá. O nome completo. Sempre na dúvida, se você não identificou, coloca o nome completo, tá? Beleza, obrigado, Yara. Nada. É... Então, só voltando aqui. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui para mim não ficar muito perdida, gente. Então, hoje, eu vou referenciar aqui para vocês um livro, tá? Só para vocês verem como que funciona, pode ser? Pode sim. Então, aqui, olha, quando eu coloco lá referenciar um livro, vai me dar esses dados que eu preciso de preencher, certo? O que está com asterisco são dados obrigatórios que eu não consigo referenciar se eu não tiver preenchido, tá? Aqui, ó, na escolha uma coleção de referências, vai ser sempre não classificada. No tipo de autor, eu posso selecionar se é uma pessoa física, se é uma entidade coletiva, né, se é um órgão governamental, ou se ainda é desconhecido, né, conforme nós falamos, que às vezes pode acontecer de não ter autoria específica, né. Aí na responsabilidade aqui nós vamos deixar a pessoa física, tá? Que o livro que eu estou em mãos é de uma pessoa física. Aqui no autor da obra, ele realmente é autor, ou ele é só organizador, ou ele é o compilador, ou ele é um editor. Então, tudo vai depender da obra que eu estou referenciando, né? Não, esse daqui é o autor da obra. Eu quero utilizar a forma abreviada para mais de 3 autores. Forma abreviada é essa questão. Acima de 3 autores, eu vou utilizar a expressão etial, tá? Não, aqui eu vou querer a forma completa, porque eu tenho só um autor mesmo. Então, quantos autores? Então, aqui eu tenho um autor só.
como que é o nome do autor, né? Aqui, gente, a única coisa que vocês vão observar é o seguinte: vocês não vão colocar o nome invertido, tá? Vocês vão colocar o nome completo, porque o sistema automaticamente faz essa inversão, tá? Então, vocês precisam de colocar o nome completo. Então, aqui, Antônio de Saint-Exupéry, tá? Que seria o autor, tá? Qual que é o título? É o Pequeno Príncipe, né? Ele tem subtítulo? Ele tem aqui, ó, com aquarelas do autor. Ele tem edição? Ele tem, é a segunda edição, né? Qual que é o local de publicação dele? Deixa eu ver onde que ele é publicado aqui, peraí. Ele é publicado em São Paulo. Qual que é a editora? Ciranda Cultural. Qual que é a data, né? 2017. Qual que é o número de páginas? Vocês estão vendo que não é obrigatório o número de páginas, tá? Então, não preciso colocar, né? Só se eu quiser. A série, ele também não tem série, eu também não preciso de colocar nota. Aqui, por exemplo, você vai colocar quando for uma tradução, tá? Ele é online? Não, eu estou com ele, é físico aqui, né? Então, aqui eu venho gerar referências e citações. Aí aqui, ó, ele já vai me dar a referência prontinha, tá vendo? Mas por que que eu aconselho vocês a saberem, né? Porque, vamos supor, o sistema, ele puxa de acordo com o que você colocar. Por exemplo, se você colocou aqui, ó, o título, né? Todo em letra maiúscula, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui o Pequeno Príncipe, com aquarelas, né? Que eu até digitei errado, o autor, viria tudo em letra maiúscula. Então, vocês precisam conhecer as regras de uma referência e saber qual que é o tipo de documento para você pedir para gerar, tá? Esse gerador de referência, né, ele é interessante porque ele está de acordo com a BNT, ele foi desenvolvido por um grupo de bibliotecários da UFSC, tá? Então, ele está atualizado com a NBR 6023 de 2018, né? E aqui te dá a opção, ó, como que pode ser uma citação, né? Inserido no texto, tá? Só que aqui não dá a citação direta, né? Porque não coloca a página. Ou inserido dentro, depois da citação, né? Para ficar tudo inserido dentro do parêntese, tá ok? Vamos agora gerar só mais uma, tá? Para mim não ultrapassar o tempo também. A gente pode gerar aqui um artigo de periódico? Aqui ficou alguma dúvida, gente, ao gerar essa referência? Sem dúvidas, Yara. Se alguém tem alguma dúvida que ainda não citou, pode colocar aí, pessoal. Tá. Yara, bom dia. Bom dia. Aldemiro. Só pegando a tua deixa aqui, eu queria só confirmar um negócio. Quando a gente faz pesquisas no Google Acadêmico, ele também nos dá essa possibilidade de estar gerando a referência, né? Uhum. Aquela referência, ele tem normalmente 3 opções, né? Que é a APA, NB, acho que é a N, deve ser a norma brasileira também, né? Embora a BNT, né, que lá tem, e eu não sei se é Vancouver que ele te dá a opção também. São 3 opções, né? Aí a minha questão é, eu posso, por exemplo, copiar aquela referência que ele apresenta, por exemplo, que é a que eu acho que é da norma ABNT, e simplesmente colocar ela, por exemplo, nas referências, não na citação, mas na referência. Ela já está de acordo? Eu não aconselho. Sabe por quê? Aquelas referências não estão de acordo com a norma mesmo. Você vai precisar de fazer uma conferência, né? Esse site aqui, por exemplo, o Mori, ele já te dá a referência certinha.
mas o do Google Acadêmico não tem como te garantir, até mesmo assim, porque quem atualiza as normas, né, às vezes não presta atenção qual que é a última versão, né? Então, Entendi. aquelas lá não estão de acordo com a NBR 6023, tá? Então, eu não te aconselho. Você pode até utilizar, mas depois vai precisar de fazer uma revisão. Certo. Entendi. Ok? Obrigado. Agora, esse aqui, e lembrando o que, gente? Esse daqui é um gerador, né? Ele não fica nada registrado, né? Depois, para quem tiver interesse também, por exemplo, não é, eu sei que não é hoje o foco, né? Mas nós temos os gerenciadores, né? Gerenciadores são plataformas, né, mais robustas, que você precisa de baixar no seu computador, né? Você precisa de alimentar, né, com os documentos lá as referências, e aí ele também gera tanto as citações como as referências, e inclusive te dando a oportunidade de mudar de estilo, né? Como, por exemplo, o mesmo documento você pode colocar ele no estilo da APA, Vancouver, né? Da revista, por exemplo, da Nature. Então, a biblioteca oferece também esse tipo de treinamento, tá? Então, se depois alguém, por exemplo, interessar, aqui, ó, são esses gerenciadores aqui, né? O EndNote, o Mendeley e tal. O Mendeley é muito interessante, o Zotero também, tá? Então, assim, se futuramente alguém tiver interesse, a gente pode oferecer também desses gerenciadores. Hoje à noite nós teremos a apresentação do Mendeley, tá? Se alguém tiver disponibilidade, é interessante que vocês vão ver como é bom também essa ferramenta, tá ok? Só que são ferramentas mais robustas, né? Que você precisa de instalar esse programa no seu computador, tá? Esse daqui, por exemplo, o Mori não, ele só vai gerar referência, gera ali na hora, depois você pode fechar normal, tá ok? Dúvidas, gente? Não, maravilha. Tá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como gerar uma referência de um artigo de periódico. Então, vamos colocar aqui, artigos de revistas, tá? Se você tiver o DOI, né, é muito interessante porque ele já busca os dados, tá? Aqui eu já tinha até salvado um artigo aqui, né, para que a gente pudesse acrescentar lá. Esse artigo, ó, ele possui o DOI, tá? Então, quando possui o DOI, né, o que é o DOI, gente? É como se fosse um identificador persistente, né? Assim como nós temos o nosso CPF, o DOI é o CPF do artigo, tá? Então, o DOI ele é só para documentos online, né? E aí, no caso, poderia ser e-books, né? Ou artigos. Porém, não são todos os documentos que possuem o DOI, porque o DOI ele é pago, né? Então, não são todas as revistas que teria condições de atribuir um DOI para cada artigo, né? Mas aqueles que possuem, é uma mão na roda, que, por exemplo, aí você digita aqui, né, o número do DOI. Tem que ser ele completo, tá? Aí você coloca aqui, buscar. Olha aqui para você ver, ele já preencheu para mim os dados, eu não precisei de ficar preenchendo, certo? Ele já preencheu todos os dados, ó. Aí eu venho aqui e coloco gerar referências e citações, ele já vai me dar prontinho, tá? Tá ok, gente? Agora, se eu não tiver o número do DOI, basta eu preencher aqui, ó, de acordo com o que nós preenchemos, que ele vai gerar tantas referências como as citações também, tá? Yara, teve uma pergunta da Lígia, falando que, assim, no site de treinamento da biblioteca, tem zbib.org. Gera referência igual a esse site? No site de treinamentos da biblioteca. Onde você fala, Lígia? Eu não sei onde que é que você fala, não. Esse Zbib.
Tem como você colocar já o endereço aqui para eu abrir lá? Eu tô esperando aqui a Dalgisa digitar, tá? E Lígia, se você puder colocar, porque eu não tô... Cebib... Ah, tá. Tá. Dalgisa, gostaria de saber como eu classifico em artigo para preenchimento de referência se eu encontrei na internet que fez parte de um congresso, né? Mas você tem que observar se, por exemplo, você tem os dados do congresso, né, que você publicou, que você retirou, ou você apenas consultou. Se você pegou ele na internet, mas ele fez parte de um congresso, aqui, ó, você pode vir aqui, peraí. More. Aqui, ó, você pode colocar em trabalhos apresentados em congressos, né? Se for isso, tá? E aí você preenche com os dados, certo? Assim, qual que foi o nome do evento, né? O número do evento. Agora, se você pegou o artigo, por exemplo, que ele foi publicado num congresso, mas ele não entrou como trabalho publicado no congresso, assim, que, às vezes ele foi publicado no congresso, mas ele também foi publicado numa revista, né? Aí você vem aqui em artigo de periódico, artigo de revistas, tá? Então tem que ver qual que é o documento que você está consultando, onde que ele está disponível, né? Se você está pegando aquele artigo, mesmo que ele tenha sido publicado no congresso, mas ele também foi publicado numa revista, aí você coloca artigo de periódico, artigo de revistas, ou se foi um trabalho publicado em congresso, aí você vem, aqui, ó. Cadê? Ai, gente, eu perdi aqui. Trabalhos apresentados em congresso. Tá ok, Adalgisa? Espera aí que eu vou ver aqui, Lígia. Esse é o More, né? Ah, tá, o Zotero Bib. Tem também o Zotero Bib, ele funciona da mesma maneira que o More, tá? Que é o Zebib. Você vai jogar os dados lá também e vai colocar essas informações lá, né? Só para gerar referência, tá? Agora, quando você utilizar o Zotero mesmo, né? Que é o gerenciador, aí você tem que baixar no seu computador, tá? Mas se for só o gerador, você pode utilizar esse aqui, que é a mesma coisa do More, tá ok? Isso mesmo, Rosana. O etial na citação não é em itálico, por enquanto, né? A gente não sabe se na atualização, se eles vão sugerir para ser em itálico, tá? Eu acredito que sim, né? Porque, como eu falei, a NBR 10.520 e a NBR 6.023, elas andam juntas, né? Então, isso eu acho que vai ser atualizado, tá? Nas referências, Ademar, você decide, pode ser o negrito ou o itálico, você só precisa padronizar. Se você utilizar o negrito, que você utilize em todas que o elemento for em destaque. Ou se você utilizar o itálico, que utilize em todas que o elemento estiver em destaque. Rosana, você não conseguiu encontrar na norma isso que você fala? Essa informação que não é em itálico?
Aqui, olha, eu nem poderia, mas eu vou compartilhar, porque na norma nem fala isso, ela só te dá o exemplo, tá? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês a norma só para você verificar, tá? Só um minutinho. Peraí que eu estou procurando aqui, tá? Onde tem o et al. Só um minutinho. Gente, eu não estou achando aqui o et al, vocês acreditam? Vê se vocês me ajudam aqui a achar. Yara, será que esse documento aí dá para dar um buscar? Então, eu coloquei aqui, só que não buscou. Quer ver aqui, ó? Vou colocar aqui, acima de 3 autores. Aqui, ó, aqui, tá vendo que não aparece o et al? Alguém perguntou dessa Comissão das Comunidades Europeias? Acho que não, né? Acho que não. Ah, eu não tô achando aqui agora o
Mas assim, olha, no texto, tá? Não é etial por enquanto, né? Mas nas referências são, tá ok? Agora, só que eu não tô achando aqui na norma. Você me perdoa eu não ter achado, tá? Ô, Rosana, muita gente já faz isso mesmo, já utiliza em itálico, né? Mas nós, né, do Sistema de Bibliotecas da UFO, né, resolvemos padronizar de no texto não utilizar, uma vez que ela não foi atualizada, tá? Mas já tem gente fazendo isso mesmo, porque isso eu creio que é uma mudança, né, que vai acontecer e isso em breve, né? Mas assim, nós, o Sistema de Bibliotecas, não usamos no texto, tá? E assim, gente, o que eu gostaria, né, de passar para vocês foi isso, tá? Me perdoe se não foi satisfatório, né? Mas foi feito com muito amor, né? Que nós, do Sistema de Bibliotecas, pensamos em trazer. Agradeço a presença de cada um de vocês, né? Principalmente pela paciência, e eu sei que não é fácil, né, gente, dessa maneira remota, né, a pessoa ficar escutando, né, e eu só tenho que agradecer por esses momentos, né, que nós tivemos aqui juntos, né. O Eduardo, ele já colocou, né, aqui tanto o meu telefone, né, como também o meu e-mail, tá? E desde já eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas, tá certo? E assim, agradeço de coração a presença de vocês, né? E espero que a gente ainda se encontre nessa Semana Nacional do Livro da Biblioteca. E se não for aqui, que a gente encontre, né, em outros treinamentos.